Todos os exercícios, como eu comentei, eles envolvem ultrapassagens, tá? Então, olha só. O primeiro fala que duas esferas A e B movem-se ao longo de uma linha reta com velocidades constantes iguais a 4 centímetros por segundo e 2 centímetros por segundo. A figura mostra suas posições no dado instante e determina a posição em centímetros em que A alcança B. Então, nós temos ali um desenho que explica, no caso, a situação. Eu só estou procurando aqui a minha canetinha digital, encontrei. E nesse caso, então, como vocês vão perceber em todos os exercícios, eu vou aqui, no caso, sempre procurar escrever aqui qual seria, então, a equação da posição de cada um dos corpos. Então, vamos lá. Nós temos aqui, olha só, vamos começar. Duas esferas ao longo de uma linha reta. Esse termo aqui, ó, a respeito das velocidades, são velocidades constantes. Isso aqui é fundamental, porque ontem me foi perguntado aí, eu não sei quando eu utilizo as equações para o movimento uniforme ou quando eu utilizo as equações para o movimento uniformemente variado. E nesse caso, observe que a gente precisa saber o que está acontecendo para daí definir a equação. É isso que tem que acontecer. Então, olha só, vamos lá. Nesse caso aqui, velocidade constante, ontem eu mostrei que só existia uma equação que tratava de movimento com velocidade constante. S igual a S0 mais VT. Essa equação, eu vou dar destaque para ela aqui, ó. Essa equação, ela é uma equação que a gente usa aqui para o movimento uniformemente variável, movimento uniforme, tá? Velocidade uniforme, e ela é a única equação que nós temos para o movimento uniforme, certo? Então, esse aí corresponde ao detalhe, muito importante. Então, vamos lá, olha só. Eu vou escrever a equação de cada um desses corpos. Se você não está muito treinado em escrever equações, então acompanhe junto comigo a partir dessa equação fundamental, dessa função horária. Para o corpo A, eu vou escrever então isso aqui, ó. SA, a posição então final ou a posição do corpo A num instante qualquer. O que nós temos? Qual é a sua posição inicial? Aqui seria as posições no instante de tempo igual a 0. Então, a posição do corpo A, dá para ver aqui, 3. Existe a informação que esses valores estão em centímetros. Então, aqui, tá? 3. Vamos considerar que esse sentido aqui, ó, que vai da esquerda para a direita, é o sentido positivo da velocidade. Então, 3 mais 4t. E aqui está escrito, então, a posição do corpo A. Para o corpo B, então, SB, observe que o corpo B ele se encontra inicialmente na posição 7, então 7, mais a sua velocidade 2 centímetros por segundo vezes tempo. Se lhe surgiu a dúvida, né, mas estava em centímetros, por que não passou para metros? Porque aqui está havendo uma concordância entre posição em centímetros e velocidade centímetros por segundo. E, no caso aqui, não houve a necessidade de fazer a transformação, tá ok? Então, é por esse motivo que eu não fiz. Agora, o negócio é o seguinte. Aqui nós vamos tratar de encontro em todas as questões. E, então, grava bem o que eu vou colocar aqui, ó. Em todo encontro, os corpos eles vão ocupar a mesma posição. Nesse caso aqui seria a posição final, né? Mas todo encontro implica nos corpos terem a mesma posição. Então, agora aqui o que eu tenho? A posição final do A vai ter que ser igual à posição final do B. Então, eu parto da ideia de que SA
é igual a SB. Nesse caso aqui eu tenho 3 mais 4T, e SB eu tenho 7 mais 2T. Agora observe, aqui o termo que tem T eu vou deixar na esquerda, o termo que não tem vai para a direita. Então, aqui, ó, 4T menos 2T, 7, e o termo 3 vai lá para a direita, menos. Tá? Agora, 4T menos 2T, 2T, e 7 menos 3, 4, de forma que nós temos, então, aqui, o tempo que demora para eles se encontrarem, 2 segundos, tá? 2 segundos. Então, eu vou dar destaque aqui para o tempo. Porém, olha só. O que a questão quer não é um instante de encontro. A questão está pedindo qual seria, nesse caso, a posição de encontro. Então, na posição de encontro, eu vou dar continuidade à minha questão para cá, ó. Vou trazer para cá, acompanhem minhas setas, eu uso bastante setinha, tá? E, nesse caso aqui, eu posso agora substituir esse tempo em qualquer uma das duas equações. Vai dar exatamente o mesmo resultado, vai dar exatamente a mesma posição de encontro, porque no encontro a posição é igual. Se eu pegar, então, SA, que é igual a 3 mais 4T, SA é igual a 3 mais 4, que multiplica o tempo 2. 4 multiplica 2 é 8, soma com 3. Encontro uma posição SA de 11, valores em centímetros, 11 centímetros. Essa é a posição de encontro. Portanto, está aqui a resposta ao nosso primeiro problema, beleza? Aí, ó, se surgir alguma dúvida, escreve aí, tá? Que a gente esclarece, certo? Então, vamos lá, essa foi a primeira questão. E a próxima questão, ela diz assim. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com uma velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é de... Quando o trem vai passar pelo túnel, nós precisamos aqui considerar o seguinte. Quando que inicia a travessia? Quando esse ponto aqui na dianteira, ó, estou pintando aqui em verde, esse ponto aqui na dianteira, tá? Que eu vou chamar de ponto 1, ele emparelha aqui com a entrada do túnel. E quando que termina? Termina quando, vou marcar um xizinho aqui na parte de trás do trem. Termina quando esse xizinho na parte de trás do trem, ele emparelha com a saída do túnel. Mas observe que o ponto 1 nesse caso, ele já está aqui na frente, ó. Então, se nós observarmos, pensando no ponto 1, qual é a distância que ele percorreu nessa passagem completa do túnel? Ora, olha para o ponto 1, ele passou o que a gente chama de comprimento do túnel, que eu estou chamando de L1, e o próprio comprimento do trem, que a gente chama de L2, certo? Agora vem cá, nós temos essa equação aqui, que é S igual a S0, mais, no caso, VT. Tudo bem? Então, S igual a S0 mais VT. Nessa equação aqui, tá? Eu vou, digamos assim, optar por uma outra forma, porque eu acho que vai ser mais fácil de entender. Então, o negócio é o seguinte, olha só. Vocês sabem que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Certo? Agora observe que nesse problema tem uma informação importante. Nesse problema nós temos uma velocidade que ela é constante.
E aqui nós temos, então, que fazer a seguinte consideração. Quando nós temos uma velocidade que ela é constante, então, quando nós temos uma velocidade que ela é constante, isso significa que a velocidade v ela é igual à velocidade média. V é a velocidade instantânea em qualquer instante. V é a velocidade média. A velocidade instantânea vai coincidir com a velocidade média em qualquer instante. Tá? Nesse caso, então, essa equação ela pode ser escrita como V igual a ΔS sobre ΔT. Agora me acompanha no seguinte, veja mais uma coisa. V é igual. ΔS. Gente, ΔS é o espaço percorrido. Esse ponto 1 aqui, o que ele percorreu? O túnel e o seu próprio comprimento. Então, o espaço percorrido foi L1 mais L2. Num tempo trazido pelo problema, que é um tempo de 50 segundos, numa velocidade de 16 metros por segundo. Agora vamos lá, vamos substituir os valores que nós temos. Nesse caso aqui, eu tenho a velocidade, então, de 16, que é igual L1, comprimento do túnel. Opa, é a nossa incógnita. Mais L2, comprimento do trem, 150. Dividido, no caso, pelo tempo de 50 segundos. Aqui, olha só, 16 multiplicado por 50. Já que 50 passa para a esquerda, fica 800. Que é igual a L1 mais 150. Agora, só me acompanhar aqui. Tá? Vou aproveitar aquele espacinho lá em cima. E, nesse caso, observa que nós ficamos, então, com 800 menos 150 igual a L1, de forma que L1 é igual a 650 metros. Então, L1 igual a 650 metros. Essa é a resposta, então, para o comprimento do túnel. Esse é um problema com alternativas da SpaceX aí, 2017. O comprimento é de 650 metros, letra B, certo? Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos a um marco da estrada com indicação de... Então tá aí, ó. Né? Eles marcam o encontro, vão no mesmo sentido. A Marta, que está adiantada numa velocidade de 80 km por hora, quando está no marco 10, sabe que o Pedro está passando pelo chamado marco zero, com uma velocidade de 100, e eles pretendem manter a mesma velocidade. Esse aqui é um problema também simples. Eu coloquei aqui um desenho que explica a situação, já coloquei o desenho pronto, porque eu não sou um bom desenhista. Tá? Não sou um bom desenhista. Então tá aqui, ó. O Pedro no marco zero com velocidade 100, a Marta com velocidade 80, lá no quilômetro 10. Não existe a necessidade de fazer transformações de unidade. Aqui o quilômetro por hora está conversando com os 10 quilômetros. A resposta está em quilômetros, não havendo a necessidade, então, de fazer transformação alguma, certo? Então, olha só, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu já fiz até agora. Vou escrever a função para o Pedro e para a Marta. E, no caso, né, a gente parte de velocidade constante, esses movimentos, tá? Aqui ele coloca uma velocidade média, mas vamos considerar como sendo uma velocidade constante, de forma, então, que eu vou partir de S igual a S0 mais VT, que é a função dos espaços
lá nos movimentos que são uniformes, tá? Então, vamos lá. Para, no caso, o Pedro, SP, posição final do Pedro. Pedro está na posição inicial 0. S0 para ele é 0. E 100 de velocidade. Então, 0 mais 100. A Marta, ela está na posição 10 mais 80. T e T, né? Para ambos. Agora, o negócio é o seguinte. O que vai acontecer? Vai acontecer que num certo ponto da estrada, tá? Vai ocorrer o encontro, tá? E em que marco da estrada ocorre esse encontro? Nós temos aqui as opções. No encontro, nós sabemos que eles terão necessariamente de ter a mesma posição. De forma que eu posso escrever que SP será igual a SM. E aqui, SP, então, 100T. SM, 10 mais 80T. Nesse caso, 80 jogo para a esquerda. Fico com 100T menos 80T igual a 10. Subtraio e acho 20T igual a 10. E encontro um tempo de 0,5 horas. Então, isso aqui é o tempo que o Pedro precisa para conseguir alcançar a Marta. Beleza? Então, é o tempo do encontro, o tempo que ele vai demorar para alcançar a Marta. Nesse caso aqui, agora, observe que para eu descobrir a posição de encontro, tanto faz eu substituir em SP ou SM, porque a posição de encontro é a mesma. Então, aqui eu vou considerar SP. SP, no caso, seria 100. T. SP, então é 100 que multiplica 0,5. Nesse caso, SP, então, 100 multiplica meio, nós teremos aqui 50 quilômetros. 50 quilômetros. Então, tá aí, tá? 50 quilômetros. A alternativa correta é a letra D, beleza? Tudo bem? Na quarta questão, nós temos dois trens de comprimento 60 metros e 90 metros. Correm em trilhos paralelos e em sentidos opostos. Ó, o primeiro probleminha que a gente pegou sentidos opostos. O trem menor move-se com o dobro da velocidade do maior, para um referencial fixo na Terra. Uma pessoa no trem menor observa que o trem maior gasta 2 segundos para passar por sua janela. Determine a velocidade em metros por segundo do trem menor. Tá ok? Então, olha só. Eu coloquei aqui um desenho também que mostra essa situação. Esse problema aqui é um problema que tem que tomar cuidado, porque, no caso, observe que nós temos uma informação aqui que é crucial, que é um problema que fala de dois trens, mas, na realidade, a gente vai precisar considerar, tá? Considerar um dos trens, na verdade, como se fosse um ponto material. Por quê? Porque ele fala que a pessoa no trem menor observa que o trem maior gasta 2 segundos para passar por sua janela. Olha lá, que é aquele quadradinho branco que está ali, tá? Passar por sua janela. Então, isso aqui seria o ponto material, tá? Isso aqui seria o ponto material. E o que acontece? Os trens vêm em sentidos opostos, e quando que começa a ultrapassagem? Quando a ponta desse trem está aqui exatamente na janela. E quando termina? Quando o final do trem está aqui na janela. O detalhe é que os dois trens se movimentam em sentidos opostos. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, não vou fazer uma equação para o trem 1. Eu vou escrever aqui, tá? Vou escrever aqui, para esse trem, uma função, no caso, da janela. Então,
eu vou aqui chamar de S1. Nós podemos considerar, né, que quando esse trem alinha com a janela, esse trem está, no caso aqui, na posição 0, mais sua velocidade é 2v, que multiplica t. O trem 2, tá? O trem 2, observe que aqui nós temos o início da passagem pela janela, mas aqui nós temos o final da passagem pela janela. Só termina quando esse ponto passa. Esse ponto aqui, então, no caso, esse ponto aqui, então, ele está o seu próprio comprimento da janela. Então, S2, que seria relativo a esse trem, seria o quê? O comprimento desse trem, que é 90. Mais, ou melhor, qual é o sentido dele? Não é o mesmo, correto? O sentido é oposto. Então, não é mais, não. Se esse vem para a direita com velocidade positiva, esse está em sentido oposto, menos v, multiplicado pelo tempo t. Né? Ah, professor, mas o tempo foi dado. Sim, o tempo foi dado. Eu estou ainda tratando de forma genérica, eu substituo esse tempo depois. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? É um exercício de encontro? Sim, é um exercício de encontro. Tá? E o encontro é de S1 com S2, que é justamente quando esse ponto aqui chega lá na janela, certo? Então, quando esse ponto aqui que eu chamei de F chega na janela. Aí acabou a passagem do trem pela janela, mas o encontro desses pontos marca justamente o final disso. Então, aqui, pessoal, olha só, eu tenho S1, 2VT, e S2, 90, menos VT. VT, negativo na direita, vai para a esquerda, vai positivo. 2VT mais VT igual a 90. 2VT mais VT, 3VT igual a 90. Nesse caso aqui, o que eu tenho? 3V, que multiplica 2, igual a 90. Agora sim, os 2 segundos. E o que eu fico? Fico com 6V igual a 90. Ou seja, quando eu divido, eu descubro que a velocidade V, ela vale 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Agora vem para cá, porque o que o problema quer não é, na verdade, essa velocidade V. Determina a velocidade em metros por segundo do trem menor. O trem menor é o que tem velocidade V1. E V1 vale 2V. Nesse caso aqui, V1 é igual a 2 vezes a velocidade 15. E a velocidade do trem menor é de 30 metros por segundo. Então, está aqui, ó, 30 metros por segundo resolvido, então, a velocidade do trem menor. E o trem maior, que tem metade da velocidade, essa é uma velocidade de 15 metros por segundo. Aqui na questão diz que no exato momento em que a sinaleira abre, uma moto do repouso acelera uniformemente a 2 metros por segundo ao quadrado. Nesse instante, passa por ela um carro com velocidade constante de 90 km por hora. Considere que ambos os veículos continuem em movimento no mesmo sentido e nas mesmas condições. Em que posição a moto ultrapassa o carro? E qual a velocidade da moto nesse instante? Então é isso que nós vamos procurar aí, certo? Olha só, gente. Então, aqui, eu tenho aqui um desenho que representa a situação. Sinaleira abre, a moto vai arrancar, ela está com velocidade ainda nula, só que ela vai manter essa aceleração, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. O carro passa por ela a 90 km por hora, só que mantendo uma velocidade constante. Significa que para o carro a sua aceleração é nula. Exatamente nula. Então a primeira coisa que eu quero que você perceba, quem tem velocidade
no caso constante, o seu movimento é um movimento uniforme. A moto que desenvolve um movimento com aceleração, tá? É um movimento uniformemente variado. Isso aqui é importantíssimo. Agora eu quero que você considere aqui, justamente para quem pergunta, tá? Ou tem esse problema. Ah, mas eu não sei quais equações eu tenho que utilizar. Então presta muita atenção. Quando o movimento é uniforme, tem que utilizar S igual a S0 mais VT. Isso significa que para o carro tem que ser essa equação, tá? Então, para o carro tem que ser isso aqui. Quando o movimento é uniformemente variado, a equação dos espaços é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Sorvetão, tá? Equação do sorvetão. E essa aqui é a equação do sorvete. No MU sorvete, no MOVE sorvetão. Pode ver que a do MOVE é sorvetão e bem a parte do tão é o AT ao quadrado sobre 2, tá? Então, sorvete, sorvetão. Só que no MOVE, aqui, nós temos, inclusive, que fazer um cálculo de velocidade. E a velocidade é aquela função da velocidade, V igual a V0 mais AT, certo? V igual a V0 mais AT. Então, olha só. O que eu vou fazer? Vou escrever as funções para cada um dos corpos, tudo bem? Então, vou começar aqui, ó. Vou chamar de SM, que é o S da moto. A moto é o que tem aceleração, logo, move. Então, olha, S, posição final da moto, que é o SM, igual, posição inicial. Nós podemos considerar que quando abre o sinaleiro, ambos estão na posição 0, então seria 0. Velocidade inicial da moto, também sai do repouso 0. Multiplica pelo tempo, vai zerar mais. Aceleração da moto, 2. Tempo, t ao quadrado sobre 2. Escrevi a função da moto, certo? Como eu vou ter que... vai faltar espaço, eu vou desenvolver isso aqui numa outra tela. Então, eu vou escrever aqui, ó, SM é igual, no caso, a 2 simplifica com 2, isso aqui fica t ao quadrado. Beleza? Então, essa é a função da moto, t ao quadrado. A função do carro, SC, será posição inicial, 0, mais velocidade inicial. Gente, 90 km por hora. O 90 km por hora, você vai pegar aqui 90, você vai dividir por 3,6, porque esse 90 km por hora não conversa com os 2 metros por segundo ao quadrado. Divide por 3,6, você vai encontrar 25 metros por segundo. Beleza? 25 metros por segundo. Aí o negócio é o seguinte, 25 metros por segundo, o que você vai fazer? Então é a velocidade, ó. O carro, ele tem movimento uniforme. Então isso aqui é 25t, tá? 25t, tá aqui, ó. S igual a S0 mais VT. Então tá lá, ó. 0 mais 25t, que nesse caso podemos escrever como SC igual a 25t. Olha, na realidade, estou vendo aqui tem espacinho, tá? Tem espacinho, então nós vamos aqui, ó, separar um pouquinho. E o que acontece no encontro? Quando a moto encontrar o carro, eles vão ocupar a mesma posição. Nesse caso aqui, eu posso dizer que posição da moto igual a posição do carro. E nesse caso, nós temos que t ao quadrado é igual a 25t. Olha só, t ao quadrado é igual a 25t. Podemos simplificar aqui. T ao quadrado com um t no lado direito. Chegamos à conclusão que um instante de encontro ele é 25 segundos. Então, demora 25 segundos para que ocorra o
encontro, beleza? Demora 25 segundos para que ocorra encontro. Então agora é o seguinte, aqui, tá? Vamos pegar aqui e retomar. Então a função da moto, ela, no caso, é t ao quadrado. A função do carro é 25t. Eu já respondo, certo? Estou vendo ali que tem uma pergunta. E o que a gente descobriu mesmo? Nós igualamos, aqui repetindo, SM igual a ST, SC, e isso aqui levou, no caso, a um tempo de 25 segundos. Qual seria a posição de encontro? A posição de encontro, basta substituir em qualquer uma das duas. Então lá, como eu tenho SM igual a t ao quadrado, SM fica 25 ao quadrado. Portanto, quando eu pego 25 e elevo ao quadrado, eu tenho 625 metros. Beleza? Então, definir a posição de encontro está aqui. E precisamos ainda determinar, como foi pedido, vou usar esse espaço aqui, que seria a velocidade da moto. No caso da velocidade da moto, a moto tem movimento acelerado, lembra disso? Então, V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Então, a velocidade da moto é sua velocidade inicial, partir do repouso, 0. Sua aceleração, 2. Tempo de encontro, 25. 2 que multiplica 25, dá para a moto uma velocidade no instante de encontro de 50 metros por segundo. Então, tá aí, ó. Velocidade da moto, 50 metros por segundo. A moto estava voando, né? Certamente é uma moto da polícia. Né? Velozes e Furiosos é o nome da aula, né? Então tem que fazer a moto andar rápido mesmo. Para justificar o nome da aula, Velozes e Furiosos aí. 50 metros por segundo, equivale a 180 km por hora, né? Então tá aí, 50 metros por segundo, velocidade da moto. Resolvido essa questão e te convido para a gente ir para a última questão de hoje. Na última questão, o que nós temos? Em uma longa estrada retilínea, dois carros A e B encontram-se separados por uma distância de 1000 metros em T igual a 0. Sabendo que os carros desenvolvem movimentos em sentidos opostos. Um partiu do repouso com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e o outro, com velocidade inicial de 36 km por hora, tinha aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado nesse instante de tempo 0. Qual a diferença de velocidade em módulo desses veículos no momento que um passa pelo outro? Isso aqui é um exercício que exige mais, tá? Um exercício mais complicadinho, mas a gente vai fazer com bastante calma para que vocês entendam bem aí a solução desse exercício de encontro do Velozes e Furiosos, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um desenho que explica essa situação. Primeira coisa, poderia colocar os carros em posições invertidas? Sim. O problema é que não define, né, a posição dos carros, apenas os coloca separados pela distância de 1000 metros e, no caso, em movimentos em sentidos opostos. Então tá aí, ó, sentidos opostos, separados por 1000 metros, eu coloquei o que está em repouso no instante t0 igual a 0, mas com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, vai se mover, no caso, para a direita, e o que tem aceleração 1,5 com velocidade 36 inicialmente vai se mover para a esquerda. Ambos com aceleração, meus queridos, o nosso problema vai, no caso, funcionar através dessa equação inicialmente. S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá ok? Essa aqui é a equação que nós vamos considerar no nosso problema. Tem que ser ela. Então, o que eu vou começar fazendo? Se você pensou,
escrever a função de cada um dos carros está certíssimo. Então, vamos lá. Esse aqui, para mim, vai ser o carro A. Então, carro A. E esse aqui vai ser o carro B, tá? Então, vamos lá. Para o carro A, SA. SA igual. Posição inicial, 0. Mais velocidade inicial, 0. Mais aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, 1t ao quadrado dividido por 2. Certo? Agora, vamos lá, para o carro B. Para o carro B, galera, tem um negócio aqui que muita gente erra, porque tem que tomar um cuidado danado, tá? Vocês vão ver o seguinte. Qual é a posição inicial? Ele está lá em 1000 metros. Beleza. 1000 metros. A velocidade. Opa, ele está indo para a esquerda. E 36 km por hora. 36, faz de cabeça aí, né? Não vai poder usar 36. Tem que dividir por 3,6. Isso é igual a 10 metros por segundo. Tá ok? 10 metros por segundo. Então, olha só. Mas como ele está indo para a esquerda, em sentido oposto ao movimento do carro A, então isso aqui é menos 10t, certo? E agora vem uma coisa aqui que muitos erram. A aceleração desse carro também é para a esquerda, e a aceleração também é vetorial, e, portanto, contrária à aceleração do carro A. Então, aqui, gente, é menos 1,5t ao quadrado sobre 2. Isso aqui é um perigo. Colocar isso aqui em questão discursiva no vestibular, muita gente vai colocar essa aceleração aqui positiva, porque considera normalmente só a velocidade em sentido oposto, esquece da aceleração, bota positiva e ó, já era. Erra a questão, tá? Erra a questão. Então o negócio é o seguinte, agora, eu sei que no encontro eles terão a mesma posição. Tem aqui as duas funções, e vamos lá. No encontro, eu tenho que considerar que SA será igual a SB, certo? Então, SA é igual a SB. Aí, ó, se não deu um like ainda pra gente, dá um like aí, ajuda o canal, beleza? Se não tiver inscrito, se inscreve. Quando você se inscreve nos comentários, ajuda pra caramba também. Então, nem que seja um valeu professor aí, né? Ou quiser perguntar qualquer coisa, coloca lá, que os comentários dão engajamento e o YouTube, ele costuma mostrar o vídeo para outras pessoas. Quanto mais comentários, mais ele mostra, tá ok? Então, o negócio é o seguinte, vamos substituir aqui, ó, SA. 1 por 2 é 0, 5t ao quadrado. Isso é igual, olha só, gente, 1000 menos 10t, 1,5 por 2 menos 0,75t ao quadrado. Agora o negócio é o seguinte, vamos jogar tudo isso aqui para o lado esquerdo. Então, quando eu jogar menos 0,75t ao quadrado e encontrar com 0,75 positivo t ao quadrado, isso aqui vai trocar de sinal, eu vou ficar com 1,25t ao quadrado positivo. O menos 10 vai virar mais 10t. O mais 1000 vai virar menos 1000. Isso aqui vai ser igual a 0. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a 0. O negócio é o seguinte, vou precisar aí de uma outra tela. Já vou até passar para o lado, para a próxima. Vou precisar de uma outra tela, está aqui. E eu vou repetir essa função que a gente acabou de chegar. 1,25t ao quadrado mais 10t menos 1000 igual a 0. Beleza? Opa! E aí, Matheus, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom ter você por aqui, cara. Estamos aí resolvendo questões de encontro velozes e furiosos, certo? Então, olha só. 1,25t ao quadrado mais 10t menos 1000 igual a 0. Certo? Vamos lá. Equação de Bhaskara. A, B, C. Então, o tempo aqui vai ser menos B
mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Joguei tudo junto. Eu sei que tem gente que calcula separado, calcula só o delta, tá? Mas aqui eu joguei tudo junto, sobre 2a. Esse tempo aqui, então, será, gente, olha só, menos 10, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1,25, vezes o c, que é menos 1000. Então, é isso aqui, ó. Tudo isso dentro da raiz. Dividido por, no caso, 2 vezes 1,25. Então, esse tempo será, olha só, menos 10, mais ou menos, raiz de 100, mais, porque esse menos com esse menos vira mais, 4 vezes 1,25 é 5, 5.000. Gente, vai dar raiz aqui de 5.100, multiplica 2 vezes 1,25, 2,5, tá? O tempo, então, aqui será menos 10, mais ou menos, a raiz de 5.000, tá? A raiz de 5.100 sobre 2,5. Nesse caso aqui, não adianta pegar a parte negativa, somente a parte positiva. Então, t igual menos 10, porque se eu pego o menos com a raiz, dá um resultado negativo e o tempo negativo não é considerado, tá? Tirando a raiz disso aqui, essa raiz, eu tenho ela calculada aqui, e ela dá 71,4, tá? Então, 71,4. Positivo. Sobre 2,5. Então, me acompanha aí, tá? Nós tivemos que desenvolver essa báscara aí. Eu estou fazendo com bastante calma para que vocês entendam bem. O tempo fica 61,4 divididos por 2,5, o que dá um tempo, então, para que eles se encontrem, de 24,6 segundos, tá? 24,6 segundos, é isso mesmo. Eu estava ali conferindo nos meus cálculos se era esse tempo mesmo, 24,6 segundos. Então, tá aí o tempo. Agora, veja só. Qual foi a posição de encontro? A posição de encontro, gente, nós podemos substituir em qualquer uma das funções. Então, eu vou resgatar uma função aqui, tá? E pode ser SA, que é 0,5t ao quadrado, tá? Então, SA, 0,5t ao quadrado. Ou melhor, na verdade, não é a posição, é a diferença de velocidade em módulo, no momento que um passa pelo outro. Então, peraí, opa, vamos voltar para cá, tá? Que é a diferença de velocidade. Então, acompanha comigo. Veja, como a gente viu, quando ocorrer o encontro, tá? Os carrinhos vão estar aqui, ó, praticamente no instante de encontro. Esse cara vai estar vindo aqui e esse outro vai estar vindo aqui. A gente não sabe a velocidade, mas deixa eu relembrar algumas coisas importantes. Esse aqui, ele tinha uma aceleração que era de 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Esse outro, aceleração de 1,5 metro por segundo ao quadrado. E esse cara aqui, ele tinha ainda uma velocidade de 10 metros por segundo. Tudo bem? Então, esses eram os dados que nós tínhamos. Veja uma coisa, aqui é muito importante. Como ele fala em velocidade, e nós estamos tratando, tá? Nós estamos tratando de um movimento que é um movimento uniformemente variado, a função da velocidade é v igual a v0 mais at. Então, para o a, seria o quê? Velocidade inicial, 0. Aceleração, 1, vezes o tempo t. Para esse cara, VA, então seria 1 vezes 24,6. O que dá, para ele, uma velocidade de 24,6 metros por segundo. Certo? 24,6 metros por segundo.
Para o carro B, VB, então vai ser o quê? Velocidade inicial, tá aqui, ó, 10. 10. Gente, agora presta muita atenção, mas o professor não era negativo? Nesse caso aqui, eu quero o módulo da diferença. Ou seja, quanto que a velocidade de um era maior que a velocidade do outro? Módulo da diferença. Módulo, 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 módulo da diferença. Nesse caso aqui, tá? Então, eu não preciso considerar o sinal negativo. Eu sei que a velocidade de B é crescente, de A também era crescente. Então, vai ser 10 mais aceleração 1,5 T, tá? V0 mais AT. Nesse caso, VB, então, seria 10 mais 1,5, que multiplica o tempo de 24,6. Isso aqui, gente, eu já tenho calculado, tá? Multiplica 1,5 por 24,6 e soma com 10. Isso aqui, no caso, dá uma velocidade de 46,9 metros por segundo, tá? Eu vi sua pergunta, eu já respondo, Maurício. E nesse caso aqui, olha só, ΔV, a diferença de velocidade pedida no problema, será VB, que tem a maior velocidade, menos VA. E com isso, eu tenho ΔV 46,9, subtraindo de 24,6, eu tenho uma diferença de velocidade entre os carros de 22,3 metros por segundo. Está aí a diferença de velocidade solicitada. Então, nessa questão, resolvemos nessa aula 6 problemas. Resolvemos aí 6 problemas